Fala galera, eu sou Yuri Costa e estamos vendo juntos a história da terceira crônica de Nárnia, O Cavalo e Seu Menino. Nos últimos vídeos vimos como Shasta, Bria, Aravis e Húin se conheceram e decidiram ir juntos para Nárnia. Como tentaram passar por Tashbaan disfarçados, mas Shasta acabou sendo confundido com o príncipe Corin, um príncipe da Arquelândia, e levado pelos narnianos até os aposentos deles. Lá descobriu que a rainha Susana não tinha mais interesse de casar com o príncipe Rabadash, dos Calormanos, e desejava voltar para Nárnia hoje mesmo. Porém, Edmundo, seu irmão, parecia muito preocupado com alguma coisa. Na verdade, o Edmundo temia que o Rabadash os fizesse prisioneiros se a Susana o contrariasse, e que provavelmente ele tentaria se casar à força com a garota. Por isso, eles precisavam bolar um plano para sair dali. O Fauno teve uma ideia. E se eles convidassem o príncipe Rabadash para uma festa no dia seguinte, a bordo do navio de Nárnia? Assim eles podiam passar o resto do dia todo levando coisas para o navio sob o pretexto de estarem preparando a festa, quando na verdade eles pretendiam mesmo era partir com o navio na calada da noite. No meio da conversa, Pisamanso, o corvo, revelou que havia um caminho secreto pelo deserto que passava por um vale à beira-rio. Se os Calormanos conhecessem aquele caminho, eles poderiam cruzar o deserto sem muitas baixas e em pouco tempo. E isso poderia ser um risco para Arquelândia e Nárnia. Mas eles não tinham outra escolha, então eles resolveram seguir o plano, fugir e, se necessário, depois defender as terras deles. O Shasta ouviu tudo aquilo e tinha esperança de que o tal Corin não voltasse a tempo e ele fosse para Nárnia com eles. Mas depois de alimentado, acabou pegando no sono e acordou com um barulho de vasos se espatifando no chão. Era o verdadeiro Corin, que entrava pela janela. Suas roupas estavam esfarrapadas, tinha um olho roxo e faltava um dente, estava todo sujo de lama e sangue. Mal se conheceram, mas já se gostavam e eram realmente muito parecidos, embora a situação não favorecesse que percebessem isso. Corin quis saber quem era o garoto e Shasta explicou meio por cima que os narnianos haviam confundido os dois e trazido ele por engano. Então, sabendo que corria risco se ficasse, pediu a ajuda de Corin para conseguir fugir por onde ele entrou, e assim se despediram. Shasta então saiu pela janela, viu o deserto lá longe e correu o mais rápido que pôde, e saiu da cidade junto com uma grande multidão. Avistou os túmulos e foi até eles na esperança de se encontrar com os seus amigos. Mas eles não estavam lá, e as trombetas anunciavam que os portões estavam se fechando. Então, das duas uma, ou eles haviam partido sem o Shasta, ou eles estavam presos em Tashbaan. Ele resolveu esperar ali, mas quando o sol se pôs, ele ficou com medo de ficar entre os túmulos e se deitou na areia, de frente para o cemitério. Então um grande gato preto lhe veio fazer companhia. Como ele estava acostumado a dormir no chão, ele não teve muita dificuldade de pegar no sono. Mas no meio da noite ele acordou com um barulho. Rosnados e uivos. Eram chacais que se aproximavam, e parecia ser um bando grande, a julgar pela quantidade de uivos que iam se somando. O gato preto já não estava mais lá com ele, e o seu medo ia crescendo. Cresceu tanto que chegou a pensar em fugir correndo pelo deserto no meio da noite, o que seria uma total loucura. E então ele viu uma fera enorme se aproximando no meio da escuridão. Devia ser um leão. Puxa, de novo não, outro leão, como eu sou azarado, ele pensou. Fechou os olhos esperando ser devorado, mas o grande animal deu um rugido tão forte que fez as tumbas tremerem. Os chacais fugiram de medo e o Shasta não tinha coragem nem de abrir os olhos. Depois de um tempo, percebendo que nada havia acontecido com ele, ele foi lentamente abrindo os olhos e percebeu que não era um leão, era apenas um gato. Um gato bem grande, mas ainda assim um gato. Ele devia estar sonhando, ou se deixou levar pelo pânico e acabou tendo uma ilusão de ótica no meio daquela escuridão. No dia seguinte arranjou algo para comer e passou o dia todo esperando por seus amigos. Já no fim da tarde, quando o sol já estava para se pôr às costas dele, ele pensou tristemente, puxa, a gente nem combinou quanto tempo a gente devia esperar pelos outros. Mas antes das suas esperanças acabarem completamente, imaginando uma outra noite daquelas que ele teria que passar no meio das tumbas, viu dois cavalos se aproximando, puxados por um escravo muito bem vestido que ele não conhecia, mas nem sinal da Aravis. Seria uma armadilha? Ele aguardou escondido, esperando que se aproximassem, pensando no que teria acontecido com a garota. Acontece que pouco depois do Shasta ter sido confundido pelos narnianos e levado, Aravis foi reconhecida por uma moça, uma velha amiga da nobreza chamada Lazaralina, que passava de liteira pela mesma rua. Para que a Tarcaína não fizesse um escândalo, ela decidiu entrar com ela na liteira e pediu segredo. Diz que estava fugindo do pai e pediu sua ajuda para que levasse os cavalos e a escondesse.
descobriu na conversa que o seu pai estava em Tashbaan à sua procura e pensaram juntas num plano para que ela conseguisse escapar. Os cavalos seriam levados para fora da cidade por um escravo qualquer para que eles bebessem água no rio, e ela escaparia por uma saída secreta do palácio que dava para fora dos muros da cidade. Mas só na noite seguinte, porque naquela noite havia uma festa no palácio e seria impossível que passassem despercebidas. Na noite seguinte, então, partiram para o palácio. Lazaralina, acompanhada de Aravis, que se vestia como uma escrava fina que seria dada de presente a alguma princesa. Pelo menos esse era o pretexto que haviam inventado. Começaram a perambular pelo palácio, mas antes de encontrarem a passagem secreta, perceberam que alguém muito importante vinha naquela direção. Tiveram que recuar e entrar no primeiro quarto que viram e se esconderam atrás de um sofá na escuridão. Entraram depois dela 2 escravos com velas, o próprio Tisroc, que é como se chama o rei da Calormânia, a Shosta, o grão-vizir para quem Aravis estava prometida em casamento, e o príncipe Rabadash, que a essas horas já havia percebido que tinha sido enganado pelos Narnianos. As duas mal respiravam e torciam para não serem vistas ou ouvidas, senão certamente morreriam. Afinal, nada de bom poderia vir de uma reunião a portas fechadas, no escuro, na calada da noite, entre tão poderosos Calormanos. Aí já sabe, né? Você vai ter que esperar até a próxima semana para saber o que eles discutiam. Ah, não vai embora sem clicar no gostei. E se tá gostando da história, compartilha com seus amigos. Pro norte, pra Nárnia e até semana que vem.